Olá, meus amores, tudo bem? Já estamos terminando o nosso livro de português. Chegamos nas atividades complementares. Hoje nós vamos fazer da página 71 a 73. Nós vamos utilizar um texto da mitologia grega chamada Gaia. Gaia é a deusa da terra. Esse texto não está no livro, mas eu vou ler e enviá-lo para vocês junto com essa aula, tá? Esse texto, ele está dividido em 3 partes, tá bom? Então vamos à leitura do texto. Vou diminuir essa página aqui. Vamos lá na leitura do texto. Gaia, parte 1. Quem já sentiu o aroma de minhas flores, o delicioso sabor de minhas frutas e a energia mágica que se acumula no cume de minhas montanhas, conhece a força de meu poder. Sou Gaia, a deusa da terra. O primeiro deus a surgir no mundo foi Caos. Logo em seguida eu nasci. Fiz surgir o céu, os vales, planícies e cordilheiras. Imediatamente fui coberta por florestas e habitada por animais. Sou amada pelas crianças, que adoram lambuzar-se em minhas terras, enlameadas pela chuva, e deitar-se sobre minhas relvas para contemplar os céus, onde vive Zeus, meu neto querido. Aliás, tive 12 filhos. Cronos, o deus do tempo, é meu caçula. Houve uma época em que ele reinou sobre o mundo, mas, infelizmente, Cronos não soube usar seus poderes e transformou-se num temível tirano. Tolerei seus atos o máximo que pude, porém, quando ele tentou matar Zeus, fui obrigada a agir. Como descobri os segredos do destino? Cronos embebedou-se com seu próprio poder. Sendo o deus do tempo, decidiu que seu reinado como senhor do universo seria eterno. Adivinhando que eu não concordaria com sua resolução, ocultou-a de mim. Ele sabia que eu não acreditava no poder supremo de um único governante. Conhecia minhas opiniões. Creio na mudança de estações, no eterno movimento da vida. Penso que os jovens precisam assumir o lugar de seus pais para que o mundo se renove. Um dia, Cronos teria que ceder seu trono ao filho. Mais tarde, Cronos casou-se com Reia, e dessa união nasceu o belo Zeus. Encantada com meu neto, fui até o Lago do Destino, cujas águas previam o futuro, e observei seus reflexos, procurando descobrir o que a vida reservava ao querido Zeus. A fase adulta do menino surgiu através da transparência das águas, e aos poucos notei que a cena ali estampada mostrava o pequeno como futuro senhor do universo. Certa de que Cronos ficaria feliz em saber que seu poder seria herdado pelo próprio filho, comuniquei-lhe o que o destino lhe traria. Cronos enfureceu-se, fez as horas começarem a correr e os homens a envelhecer. Para ele, desfrutar de um poder eterno era mais importante do que a vida de Zeus. Agora vamos dar continuidade aqui com a parte 2. Tentando proteger a vida de meu neto, voltei ao Lago Mágico para descobrir o segredo do futuro. Ao fitar novamente as águas prateadas, percebi que o futuro está sempre em movimento e que o gênio que as habitava era uma espécie de conselheiro, indicando-me as escolhas possíveis. A primeira cena mostrava a morte do pequeno Zeus. Afastei-me das águas revoltada. Depois, reuni toda a minha coragem e as observei mais uma vez. A segunda cena refletia minha imagem dentro de uma gruta. Foi então que fiquei sabendo o que devia fazer. Reia, entregue seu bebê para mim imediatamente. Cronos não pode vê-lo. Fui dizendo assim que entrei no palácio de meu filho. Chorando, a bela Reia passou-me a criança envolta num lindo tecido branco. Eu o abracei com todo o carinho, auxiliada por meu companheiro Urano.
Corri até a gruta secreta e escondi o menino num cantinho aconchegante. Chamei uma ninfa para cuidar bem dele. Vamos ir para a terceira e última parte do texto. Quando regressei ao palácio de Cronos, encontrei todos em polvorosa. Onde está meu filho? Gritava o deus do tempo, andando de um lado para outro. Seu comportamento deu-me a certeza de que, infelizmente, meu filho havia enlouquecido. Obedecendo ao conselho das águas mágicas do futuro, entreguei a Cronos uma pedra do tamanho de um bebê em volta do mesmo tecido que Reia usara para cobrir a criança. Cronos transformou-se num gigante imenso e, no mesmo instante, engoliu o pacote inteiro. Convencido de que havia destruído o próprio filho, a quem via como um rival, o deus do tempo partiu para a terra, alegre e satisfeito. Zeus cresceu em segredo e muito amado por todos os que o conheciam. Quando se tornou um jovem, ganhou suas armas principais, o raio, a tempestade e os trovões. Ele sabia que no futuro teria que enfrentar o próprio pai. Para exercitar-se, montava nas nuvens, provocando as chuvas e fazendo raios cortarem os céus. No início, os humanos assustaram-se muito. Bem, para dizer a verdade, até hoje, seus pequenos filhos temem as brincadeiras de Zeus. Foi esse o motivo porque meu neto permitiu que os humanos descobrissem uma parte do poder dos raios e o usassem em benefício próprio. Mas isso não pertence à história do início dos tempos. Agora vamos voltar lá nas atividades complementares. Questão de número 1. Deixa eu aumentar a minha tela para ficar melhor. Pronto. Página 71. No número 1, você terá de ler a primeira parte do texto, tá? Parte 1, de Gaia. Letra A. Ao ouvir a história de Gaia, a deusa da terra, você pode afirmar quem a está contando? Será que é Zeus? Será que é Cronos? Ou será que é a própria Gaia? Quem está contando essa história? Volte lá no texto, leia com atenção para você conseguir identificar. Na letra B, você vai completar cada coluna do quadro com as palavras que contenham as mesmas letras em destaques. Perceba que na palavra criança nós temos uma letra que está destacada, que está sublinhada. Que letra é essa? O C cedilha. Então aqui nessa coluna você vai escrever várias palavras que tenham C cedilha. Não importa a posição, se está no meio da palavra ou no fim, tá? O importante é que essa palavra contenha C cedilha, como em cabeça, em açúcar, em açougue, tá? Aqui nós temos lambuzar, né? A palavra, a letra destacada aqui é a letra Z, então aqui você vai escrever várias palavras que contenham a letra Z. Aqui, várias palavras que contenham 2 R's. Aqui, CH, nessa coluna com NH, na última coluna com QU. Letra C. Segundo a mitologia grega, Gaia é a deusa da terra. Considerando isso, descreva 4 acontecimentos que você percebe na natureza e que poderiam ser vistos como obras dessas deusas, tá? Então, serão 4 acontecimentos da natureza, tá? Que acontecimentos podem ser esses, professora? Me dê exemplos. O vento, o pôr do sol, o nascer do sol, a chuva, ok? Você vai escrever no caderno. Não se esqueça de fazer o cabeçalho, colocar o número, colocar a letra correspondente à questão, tá? Para você poder fazer. Surgindo dúvidas quanto à escrita, quanto à grafia da palavra, você vai usar o nosso velho amigo dicionário. No número 2, você vai ler a parte 2 do texto para conseguir responder. Letra A. Em muitas histórias gregas, homens e deuses estão sempre em busca de informações sobre o futuro. Eles consultam os conselheiros dos oráculos ou utilizam lugares e objetos mágicos para conseguir as respostas. O que Gaia aprendeu sobre o futuro ao olhar as águas do lago mágico? Está lá no texto, vai na parte 2 e leia. Na letra B,
Veja a posição da letra H nas palavras a seguir. Escreva outras 6 em que essa letra apareça na mesma posição. Aqui nós temos a palavra homem, perdão, e a palavra história. Veja que o H, ele se encontra no início da palavra, no começo. Então, aqui você vai escrever 6 palavras que comecem com H. Aqui embaixo nós temos conselheiros e olhar. Perceba que o H está acompanhado pelo L, né? Então, aqui você vai escrever 6 palavras que tenham LH. A letra C você não vai fazer nesse momento, tá? Nós vamos fazer depois. Número 3. Para responder o número 3, você precisará reler a parte 3 do texto. Letra A. Segundo a história contada por Gaia, Zeus tornou-se jovem e ganhou suas 3 armas principais. Quais são essas 3 armas? Está lá no texto. Letra B de bola. Nós vamos separar em sílabas, tá? Separe as sílabas das palavras a seguir e grife a sílaba tônica, tá? Ou seja, a sílaba mais forte. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Tem dúvida? Procure essa aula, dá uma lida nela, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá? Então, vamos fazer as 2 primeiras como exemplo? Vamos lá. A palavra água, vamos separar em sílabas. Água. Qual é a sílaba tônica? A. Né? Fica fácil identificar, por quê? Porque aqui nós temos uma palavra que está acentuada, nós temos uma sílaba que está acentuada. Então, de cara, de primeira, eu já sei que a sílaba forte é essa aqui, que a sílaba tônica é essa. Por quê? Porque ela se encontra acentuada. Mágicas. Qual é a sílaba tônica de mágicas? O má, né? Está acentuada. Então, a sílaba mais forte é má. A letra C nós não vamos fazer, tá? Também ficará aí para as nossas próximas atividades, tá? Então, a nossa aula termina aqui. Releia o texto. Eu estou mandando também o texto por escrito, tá? Para que você possa ter acesso e faça com bastante atenção. E amanhã eu estarei de volta com a nossa correção. Um beijo no seu coração e se cuidem.